esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Lídia Sampaio, e ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeos novos nesse canal. Vamos aprender mais um pouquinho? Jesus, ele acalma a tempestade, baseado em Marcos capítulo 4, 35 e 41. Amigo, um desses episódios mais famosos da vida é de que Jesus, quando ele acalma a tempestade, nessas histórias podemos aprender que, ao termos fé, podemos enfrentar qualquer obstáculo e vencer a tempestade que surge nas nossas vidas. O que nos leva a nos ouvirmos e também meditarmos a busca deste conhecimento consiste em nossas vidas uma obra de Jesus para podermos enfrentarmos com maturidade as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. E você pode me perguntar, como enfrentar então com maturidade as tempestades que surgem sobre as nossas vidas? A primeira argumentação é que Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, nos diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para outra margem?" E os discípulos prontamente obedeceram a Jesus. Em Marcos capítulo 4, versículo 36, nos diz que, conforme o relato no Evangelho de Mateus, os discípulos seguem a Jesus. E em Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. O texto a seguir diz que se levanta uma grande tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento. Agora, contextualizando, o fato de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestade nessa vida. Os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Em Marcos capítulo 4, versículo 40, nos diz que então Jesus lhe perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" Amigos, os discípulos reagiram dessa forma porque tinham conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. O questionamento dos discípulos após o milagre revela essa realidade. Em Marcos capítulo 4, 41, nos diz: "E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Amigo, precisamos ter um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus para podermos enfrentarmos com maturidade a tempestade das nossas vidas. Quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor, amigo, Jesus nos tornará sempre capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levam diante das tempestades que surgem nas nossas vidas. Existem dois obstáculos que normalmente se levantam quando surgem uma tempestade em nossas vidas: o medo e a ansiedade. Tendo como base esse conhecimento, descrito em Marcos capítulo 4, 35 e 41, analisamos as condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Amigo, para vencermos o medo é preciso ter uma fé fundamental, num conceito claro sobre a identidade de Jesus. O medo e a incredulidade sempre andarão juntos. Em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus lhe perguntou: por que são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Analisarmos essa circunstância, amigos, os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Como eles acreditaram que poderiam morrer, podemos afirmar que a tempestade era impressionante e muito assustadora. Por isso que eles despertaram Jesus de forma acusatória. Em Marcos capítulo 4, versículo 38, nos diz que os discípulos acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E diante do poder de Deus, ele questionou. Marcos 4, 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amiga, a incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Esse é o conhecimento e vai nos dar condições de vencermos o medo. Para superarmos a ansiedade, precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma percepção da nossa entidade em Jesus. Amiga, a ansiedade não nos permite descansar. Analisemos essa situação. O vento e as ondas se arremessam contra o barco já estava a se encher. E em Marcos capítulo 4, versículo 37, as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Amigo, Jesus estava na popa do barco dormindo sobre um travesseiro em meio à tempestade. Em Marcos capítulo 4, 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Jesus, ele conseguia dormir em meio à tempestade porque tinha uma perspectiva clara de si mesmo, a sua identidade. Essa consciência de si mesmo permita que ele vivesse com clareza a sua missão, o propósito do Pai para ele. Ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria naquela tempestade que ele morreria. Quando temos uma perspectiva clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, também poderemos descansar mesmo em meio às tempestades da vida. Qual deve ser a nossa identidade espiritual? Em Efésios capítulo 1, 20, 21 e 2, 6 e 1 e 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais.
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E justamente com ele nós ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consciência de que somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem nas nossas vidas. Que palavra maravilhosa! É nós manter-se calmo e acreditar e crer que o nosso Deus é grande e está no controle de todas as coisas.